Até o momento que eu gravo esse vídeo para vocês, o X ainda está no ar. Elon Musk usou a plataforma não só para responder o ministro Alexandre de Moraes, como também ameaçou, tripudiou, zoneou, sacaneou, tirou sarro, mas também ameaçou o ministro de terminar de jogar a titica no ventilador. Vocês devem lembrar, na treta do Twitter Files Brasil, Elon Musk disse que aqueles documentos veiculados até então eram só parte das ilegalidades de Alexandre de Moraes. Bem, como a coisa escalou sob a ameaça, inclusive, da plataforma ser derrubada em todo o território nacional, Elon Musk disse que vai terminar de jogar toda a meleca no ventilador e nós estaremos aqui para noticiar. Vamos fazer uma cobertura básica das mentiras que a maioria de vocês estão ouvindo nas redes sociais a respeito de Elon Musk cumprir lei em outros países e derrubar conteúdos, mas aqui no Brasil ele quer alegar censura. Teve também o bloqueio das contas financeiras do Starlink e Elon Musk de novo respondeu à altura. Mas teve alguém que é muito importante aqui no Brasil que deu um chega para lá nessa sanha de inclusive bloquear Starlink, e eu já vou explicar para vocês por que o ministro fez isso. O Ministério da Defesa deve ter dito para Xandão ou Careca, ou Apocalipse com alopécia. Alto lá, meu irmão. O Ministério da Defesa tem interesses sensíveis na manutenção da cobertura da Starlink no país. Então, eu vou pedir seu like logo agora no início do vídeo para ajudar a relevância do canal. Se você puder compartilhar aí nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, você ajuda a nossa voz a chegar muito mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dê uma chance pra gente, vai, não paga nada. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer, manda bala aí e fique esperto, viu? O preço da liberdade é o quê? É a eterna vigilância. Vamos começar com a Mônica Brega? Ah, meu Deus, espera aí, gente. Espera aí que isso vai aparecer já já. Ô, meu pai, só um minuto. Segura aí, vai dando like, vai curtindo, vai compartilhando. Agora sim, Mônica Brega, pensou que ia fugir? De nós não, não do nosso turno, sua feia. Ela diz o seguinte, ó, ela faz parte da turminha dos jornalistas que defendem a censura, o que per se já é um grande absurdo, mas ela faz mais, ela tenta convencer a população brasileira de que Elon Musk realmente está quebrando leis nacionais. E ela diz, se Alexandre de Moraes estivesse empenhado em tirar o X do ar, já não teria pretexto suficiente? Olha o que ela fala. Ordens judiciais foram solenemente ignoradas pela empresa. Certas ou erradas, a lei nos obriga a cumpri-las. Ainda há tempo de Musk fazer isso, questionando-as no lugar adequado, que ela fala que o lugar adequado é na corte, né? E ela pergunta, será feito? Moniquinha, eu acho que não, querida, porque você realmente deve estar ignorando o que realmente está acontecendo, ou você é sem vergonha mesmo, mentirosa, defensora de censura. Vamos avançar aqui que a gente já vai falar a respeito desse assunto. E o Vovó Mafalda diz, se o dono desta plataforma desrespeita as leis brasileiras, o que a justiça deve fazer? E eu não me segurei, eu falei lá. E se alguém que detém o poder de prender, destruir, impedir de existir, violar a lei, o que se deve fazer? Né? E aí a Folha do São Paulo disse o seguinte, ó, Musk cumpriu centenas de ordens de remoção de conteúdo do X fora do Brasil sem acusar de censura, e ele dá um exemplo do que aconteceu na Índia. Ao bloquear links de documentários da BBC, a pedido do governo indiano, o bilionário disse que não podia violar as leis do país. Eu preciso explicar direitinho para vocês o que acontece. O X, ele se negou a cumprir as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Esse é o grande lance. E ele já provou isso com aquela batelada de documentos que nós tivemos acesso no Twitter Files Brasil. Essa é a verdade, gente. As ordens de Alexandre de Moraes são ilegais. Não tem jurisprudência, não tem na Constituição Federal, não tem no Código Civil, nem no Código Penal. As ordens dele não obedecem à lei brasileira e muito menos obedecem ao Marco Civil da Internet. E aí, quando o X se negou a cumprir essas ordens, o que Alexandre fez? Começou a emitir multa diária
e expediu mandado de prisão para os representantes, no plural, legais aqui no país. Então a gente está assim no mato sem cachorro. A situação do Brasil com Elon Musk é assim, ó, com o X é assim. Alexandre fala: cumpra minhas ordens ilegais, porque se você não cumprir as minhas ordens ilegais, eu vou derrubar a plataforma aqui no Brasil. E aí o que Elon Musk tem de saída, segundo a Mônica Brega, que diz que tem que cumprir certa ou errada, que o local adequado para discutir se a ordem é certa ou errada é na corte que está mandando cumprir ordem ilegal. Ou seja, está assim um vácuo, né? Se existe ali um elo perdido entre a ordem e o império das leis no Brasil e agora, esse elo perdido está aí, é o elo do Xandão. E não foi isso que aconteceu na Índia. O X obedeceu às ordens do governo porque estava previsto nas leis locais, tá? Só para vocês ficarem bem atentos. E aí a empresa, né, que administra o X disse o seguinte: olha só o nível de ameaça. Em breve esperamos que o ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Gente, isso aqui é muito grave, eles estão mandando na lata. Dentre esses opositores políticos, um senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros. Me apresente, por favor, qualquer lei que dê chancela para Alexandre de Moraes pedir isso do jeito que ele pediu, porque parece que eu não conheço. Se você é algum jurista, pode deixar escrito aí, que a gente está aqui para aprender também, né? Quando tentamos nos defender no tribunal, o ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. A representante legal do X está com as contas pessoais dela bloqueadas, tá? Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, estão ou impossibilitados ou não querem enfrentá-lo. Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos, e isso ele provou lá no caso da Índia. Era legal lá na Índia, ele foi lá e cumpriu. Ocorre que os pedidos de Alexandre de Moraes não são legais nem aqui no Brasil. A questão fundamental em jogo aqui é: o ministro Alexandre de Moraes exige que violemos as próprias leis do Brasil. Simplesmente não faremos isso. Nos próximos dias, aqui é a ameaça, publicaremos todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social, inclusive essa aqui que a gente se fala todos os dias de manhã, e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo, porque as outras plataformas cumprem as ordens de Alexandre e deixam tudo em sigilo e falam para o usuário: eu estou derrubando seu perfil porque você descumpriu a nossa diretriz, a diretriz da comunidade. Aí quando você ficar procurando no seu vídeo, como já aconteceu comigo inúmeras vezes, né? Primeiro canal com 180 mil, segundo canal com 160 mil. Então, a gente fica procurando onde que eu descumpri as regras da comunidade do YouTube. Não tem, você não acha, né? E na verdade tem lá um negocinho lá querendo calar você. Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o X continua comprometido em proteger a sua liberdade de expressão. Em breve esperamos que o juiz Alexandre de Moraes ordene que o X seja fechado no Brasil. Olha, tá de lascar. E aí o Musk fez um outro post para falar a respeito da Starlink. Para você que ainda não entendeu, o que o STF fez? Ele mandou bloquear, congelar todos os ativos financeiros, contas bancárias e tudo da Starlink. Por quê? O Gustavo Gaia explicou muito bem. Se você não assistiu, sugiro que você assista. Mas trocando em miúdos, o que acontece? O problema do Alexandre de Moraes, gente, não é nem só quem fala, mas principalmente quem ouve. Porque assim, ó, o maior problema, quem causa para o Alexandre de Moraes e para o regime tirano, é você que consome as notícias. Porque, por exemplo, quando eu for votar,
O meu voto sozinho não faz a menor diferença, mas o seu voto com o voto do coleguinha, do outro coleguinha que acompanha aqui com a gente, aí já faz diferença nas políticas públicas, entenderam? Então, o problema do regime tirano é permitir que você consuma a informação. Não é nem só quem faz, é impedir que você consuma. E aí, Chandovsky, né, o Apocalipse com alopécia, ele está lá no divino trono dele, pensando o seguinte: eu vou derrubar o X. Ocorre que quem é cliente da Starlink tem acesso ao X de graça e não passa pela Anatel. É lá via satélite, a gente não toma nem conhecimento, porque uma vez que você compra a Starlink, você tem acesso ao X diretamente, nem vai precisar de VPN, pode ficar tranquilo, e você vai poder postar no X, que você não estará incorrendo em nenhuma definição do Apocalipse com alopécia, que você não pode, que você é um criminoso. Já quem usa VPN, a gente precisa aguardar, tá? Eu já vou conversar sobre isso com vocês. E aí, o Chandovsky falou assim: se eu quero impedir a informação que vai rolar no X, eu tenho que futucar aqui a Starlink para impedir também que as pessoas que compraram Starlink no Brasil também tenham acesso às informações que rolarão por lá. E aí, o que ele fez? Bloqueou os ativos da Starlink sob a justificativa de que Elon Musk também é dono da Starlink, logo, se o X, né, não pagar as multas e não derrubar a listinha de perfis que Alexandre de Moraes pediu da última vez, inclusive o da filha do Oswaldo Eustáquio, que é a jovem de 16 anos, se o X não pagar as multas e não derrubar, eu ferro o Elon Musk aqui pela Starlink. E aí o Elon Musk disse: olha, SpaceX, que é a dona da Starlink, e o X são duas empresas completamente diferentes, com acionistas diferentes. Eu possuo cerca de 40% da SpaceX, então essa ação absolutamente legal do ditador Alexandre pune indevidamente outros acionistas e o povo do Brasil. Olha, mas que eu vou te avisar que ele não está ligando para nada não, tá? E o Preston Barney disse o seguinte, ó: isso é algo realmente legal vindo do Brasil. A SpaceX não é Elon Musk. Ele tem cerca de metade da tabela de capitalização, o resto é de propriedade de investidores privados. Se o governo dos Estados Unidos estivesse fazendo seu trabalho, usaria a diplomacia para pôr fim da noite para o dia nessa pataquada toda. Teve também mais um pronunciamento da Starlink. Olha só o que é pertencer a um andar de cima. Queríamos compartilhar uma atualização sobre Starlink no Brasil. No início dessa semana, recebemos uma ordem do ministro que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras no Brasil. Essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra a X, uma empresa que não é afiliada da Starlink. Foi emitido em segredo e sem conceder à Starlink nenhum dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Vocês estão entendendo que nada é legítimo, nada é legal? Embora esse pedido legal possa afetar nossa capacidade de receber o seu pagamento mensal, você cliente, você não precisa tomar nenhuma medida nesse momento. A Starlink está comprometida em defender seus direitos protegidos por sua Constituição e continuará prestando serviços a você gratuitamente, se necessário, enquanto abordamos esse assunto por meios legais. Imagina que a saída legal para a Starlink é bater lá na porta do ministro. Gente, é desesperador. E aí a Starlink agradece por escolher a Starlink, mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: a empresa cujo Elon Musk tem 40% disse assim para os seus clientes: não se preocupem, vocês não têm nada a ver com essa treta desse apocalíptico com a alopécia. Fiquem tranquilos que nós vamos honrar o fornecimento do serviço, não precisa ficar preocupado. Eu queria que você parasse para fazer um exercício de pensamento agora, que é o seguinte: isso que você está vendo na sua tela é o que o dinheiro consegue para você. Independência é a possibilidade, a capacidade e o poder
de mandar um governo tirano às favas. Pra tonga da mironga do cabuletê. Pois é, a voz está quase boa, viram? Isso é independência. É por isso que nessa América Latina houve uma tomada de poder socialista para poder deixar todo tipo de cidadão dependente do governo que pode ser o tanto tirano quanto quiser, que ninguém vai conseguir responder sequer na altura do dedinho mindinho do pé, que dirá a altura do governo, que a resposta do governo necessita. Então, assim, isso é independência. Dinheiro traz liberdade. E é por isso que aqui nesta merda de país você já está pagando quase 50% do ano de impostos, que é para você jamais ter esse tipo de independência, tá? E o Elon Musk falou mais. Muitas escolas e hospitais remotos dependem da Starlink e da SpaceX. A SpaceX fornecerá o serviço de internet. Ou seja, o Alexandre de Moraes está pensando institucionalmente, não que ele devesse fazer isso em tempo algum da vida dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas assim, ele está pensando no país, ele está pensando nas pessoas, ele está pensando na Constituição Federal, ele está pensando no Império das Leis, ele está embasado no Império das Leis? Nunca. Do verbo jamais. Mas parece que quem puxou a orelha do apocalipse com alopécia foi o Ministério da Defesa. Mas antes de trocar em miúdos sobre isso, a gente vai falar com o Dr. Laí Ribeiro, que tem um recado para sua pele. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Eu uso Sinatra Gotas desde outubro do ano passado, estou muito satisfeita, minha pele realmente adquiriu nova vida, novo viço, tudo novo, gente. Se você não tem aí muitos reais para investir em cirurgia plástica, procedimentos estéticos que custam os 2 olhinhos da cara, leve em consideração testar o Sinatra Gotas. O laboratório pegou o Transresveratrol e mais outras vitaminas absolutamente necessárias para cuidar da saúde da nossa pele e colocou no frasco do Sinatra Gotas, que você administra 12 gotinhas pela manhã em jejum. Eu tomo sempre em jejum, debaixo da língua. Por que debaixo da língua? Porque é a área de maior poder de absorção do corpo humano. É por isso que você vê os efeitos do Sinatra Gotas, ó, assim. A primeira coisa que você vai perceber é uma mega hiperidratação. E olha, o inverno passou, já já o verão tá aí, então você precisa se preparar para expor a sua pele, torrar a sua pele no sol do verão do Brasil, né? Então você tem que começar a cuidar agora, tá? O link que eu deixo para você, tanto no comentário fixado quanto na descrição, leva você até esse site. Aqui você vai ter todas as informações complementares. Aqui estão, ó, o Transresveratrol recomendado pelo Dr. Laí Ribeiro e mais todas essas vitaminas que cuidam da nossa pele, da saúde de dentro para fora. E os nossos combos vão de 1 mês de tratamento até 8 meses. A gente sempre sugere para você que quer experimentar o combo de 3 meses de tratamento, que você vai garantir o frete grátis para todo o Brasil, vai ganhar um pote de ácido hialurônico para suplementar todos os nossos princípios ativos. E tudo isso por menos de R$30 na parcela, precinho velho desde o ano passado. De repente, se aumentar, você não vem aqui chorar as pitangas não, hein? Aproveita a oportunidade. Você pode pagar no seu cartão de crédito, eles aceitam todas as bandeiras, mas também pode pagar no Pix ou no boleto. Acesse o site e vê lá qual é a melhor opção que cabe no seu bolso. E faça como eu, tenha uma agradável surpresa com a sua pele que vai rejuvenescer cada dia mais. Eu estou muito satisfeita, você pode dizer aí, comparando minha pele com os vídeos do ano passado, por exemplo, e os vídeos de agora. Deixa a sua opinião pra gente. Vamos voltar para a treta. Olha só o que saiu na coluna da Andresa Matais. Defesa defende manutenção de contrato com o Starlink de Elon Musk.
o Ministério da Defesa informou ao Congresso que o rompimento do contrato com a Starlink, do Elon Musk, poderá acarretar prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas. Porque sim, nós temos tropas especializadas neste momento tentando fazer algum resguardo das fronteiras do Brasil no meio da Mata Atlântica, no meio da Mata Amazônica, da Floresta Amazônica. Entendeu, gente? Mata Atlântica não, no meio da Floresta Amazônica. Vocês pensam o quê? Que tem vivo lá? Tem vivo, tem TIM, tem Oi. Não tem. Lá é na base do Starlink ou é na base do nada. Da mesma forma como o Elon Musk falou naquele post que eu mostrei para vocês. Tem hospitais e tem escolas distantes que estão absolutamente incomunicáveis. Entenderam? Então, assim, o Ministério da Defesa falou, escuta, careca, tá louco? Tá bem doido? Comeu cocô de criança estragado? O que tá acontecendo? Não é? E aí eu quero ver o que tá acontecendo, né? Será que essa chamada, as vias de responsabilidade farão algum tipo de efeito no apocalipse com a alopecia? Adorei isso, gente. Mas o mais importante sobre... porque tá todo mundo falando, o Brasil agora tá com a pior imagem possível. Isso não vai continuar porque o Brasil ficou com uma péssima imagem no exterior. Senhores, imagem pior que tem a Coreia do Norte e ninguém consegue derrubar o ditador de lá. Imagem pior que tem a Rússia e ninguém consegue derrubar o ditador de lá. Imagem pior do que está a Venezuela e ninguém consegue derrubar o ditador de lá. Então parem com essas falsas esperanças. Não, porque agora explodiu no mundo inteiro, ficou feio para o Brasil, Alexandre de Moraes cai. Eu acho mais fácil ele cair por causa da chamada responsabilidade do Ministério da Defesa, porque a imagem do Brasil está arranhada. Não, né, gente? Para mim também, uma parte muito importante é isso aqui que o Rafael Fontana falou, que eu vou dividir com vocês. A Starlink planeja seu IPO para 24, ou seja, tem planos de lançar suas ações no mercado, na Bolsa de Valores. Se alguma ação do país estrangeiro prejudicar os interesses da empresa, com sede nos Estados Unidos, afetando o sistema financeiro, o Departamento de Justiça americano pode ser acionado pela companhia. E óbvio que isso vai acontecer. Com isso, item 3, o Alexandre de Moraes e o Estado brasileiro se tornam réus em uma disputa internacional. Calma, não fica com falsa esperança não, que a coisa é pior do que você imagina. A empresa americana tem tudo a seu favor para ganhar e pedir uma soma altíssima em indenização. E eu não digo isso só da Starlink, não. Do X também, principalmente porque o Elon Musk disse que tem todos os documentos e ele vai botar para ferver, né? Item 5. Cedo ou tarde, a Starlink irá ganhar com isso. E os Estados Unidos também. Moraes irá perder e perder feio. E os brasileiros pagarão a indenização. Eu não acho que o Moraes vai perder nada, tá? Para mim, ele vai continuar sentado lá onde ele tá, porque não tem ninguém absolutamente interessado em fazer nada contra isso. Até agora, ninguém que tenha poder, né? Não tem. Agora que a gente vai pagar a indenização, a gente vai. Ou seja, é um ruim e o pior. Vamos lá. O Flávio Bolsonaro chamou a atenção para o seguinte. Starlink reage a bloqueio e diz que o Brasil não é seguro para estrangeiro investir. E não é mesmo. E ainda mais agora, esse atual governo, querendo fechar novos contratos, só vão sobrar os ditadores dos quais países ele é amigo, né? É só isso que vai salvar. E aí o Flávio diz, não tem ninguém aí do lado do aloprado do Moraes para desenhar para ele as consequências irreparáveis de suas maluquices? Não, do lado de Moraes não tem ninguém e lá no Congresso parece que também não tem ninguém. Porque a pessoa que deveria estar preocupado com as maluquices de Moraes, prejudicando e afetando seriamente os investimentos econômicos aqui no Brasil, seria este cidadão. Mas o que falar dele, né? Parece que sumiu mesmo e vai ficar sumido e não tem jeito, porque ele não quer saber, não. Aí eu recebi uma matéria do Campo Grande News que as ações ditatoriais do apocalipse com alopécia tá dando filhote, gente. Tá dando filhote local. Lá no Mato Grosso do Sul aconteceu o seguinte, Os servidores do Poder Judiciário, para a publicação de qualquer conteúdo em redes sociais que tenha relação
direta ou indireta, com o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, suas atividades, processos, decisões ou qualquer outro tema que possa impactar a imagem institucional, salvo se tratar-se de mera republicação de matéria publicada institucionalmente, deverão solicitar previamente autorização da Secretaria de Comunicação deste tribunal. Ou seja, quem é funcionário do Tribunal de Justiça lá de Mato Grosso do Sul, se quiser usar as redes sociais para dar uma opinião a respeito de uma matéria que tenha saído, que a imprensa, por exemplo, tenha coberto, olha, o juiz é suspeito de ter cobrado sentença, né? Recebido para dar uma certa sentença. Se o funcionário do tribunal quiser dar uma opinião a respeito daquilo, antes ele tem que pedir permissão, ele tem que pedir autorização para a Secretaria de Comunicação do tribunal. Só que isso é só para funcionário, tá? Porque a medida não se estende às redes sociais de juízes e desembargadores. Ou seja, da mesma forma que a mais alta corte do país determinou que eles fazem parte de uma classe de seres humanos e nós fazemos parte de outra classe, lá no Tribunal de Mato Grosso do Sul, a coisa vai caminhando para o mesmo alvo. Os desembargadores e juízes podem o que quiserem. Os funcionários do tribunal, não. Para vocês pensarem e se expressarem, vocês têm que pedir permissão aqui na nossa Secretaria de Educação. Ou seja, você ainda tem alguma dúvida que o Brasil está despencado no penhasco, que ele não está em direção ao penhasco, que ele já despencou do penhasco? Deixa aí nos comentários para mim. Tem um cara chamado Antonin Scalia, inclusive eu só de raiva achando que era as minhas últimas horas no X, eu fiz um monte de publicação de frases extremamente importantes desse juiz americano. Ele morreu tem pouco tempo, tá? E ele foi assim um juiz ilibadíssimo que ofereceu muito de conhecimento e tentou formar a ética dos juízes futuros, né? Aqui no Brasil, o Apocalipse com a Alopécia não teve acesso a nenhuma obra dele, não. E ele, quando ia fazer os seus discursos, ele citava muito um trecho de um filme de Robert Bolt chamado O Homem que Não Vendeu a Alma, com Thomas More. O trecho relata onde o santo justifica o benefício legal até para o diabo. E um trechinho diz o seguinte: e quando a última lei caísse e o diabo se virasse para você, onde você se esconderia, Roper? As leis estando todas abaixo, não tem mais lei. Este país está enraizado com leis de costa a costa, as leis do homem, não as de Deus. E se você derrubá-las, e você é o homem certo para isso, você realmente acha que poderia ficar de pé contra os ventos que soprariam então? E o Roper disse: sim, eu daria ao diabo o benefício da lei para minha própria segurança. E é o que eu sempre digo: o que garante os seus direitos é o império da lei. Quando o império da lei rui, qualquer um pode ser a próxima vítima. Aí eu ainda coloquei embaixo, né, que inveja de um povo que teve um juiz como Antonin Scalia. Que Deus ajude o Brasil, porque por aqui nós temos muitos homens que estão no poder que venderam a alma para o próprio diabo. Antes de ir embora, ainda vou falar um pouquinho do Proton VPN, tá, gente? O meu link de afiliada tá aqui, tanto na descrição quanto no comentário fixado. Vou deixar aí no chat para vocês também, que vai ser a nossa saída, tá? E aí hoje o Nicolas Ferreira ainda falou assim: nós não temos que baixar VPN, nós temos que fazer com que o Congresso resolva isso. Tá, mas o Congresso não resolve, e aí? A gente vai realmente ficar sem ter acesso às denúncias que o Verdivaldo, que por acaso sumiu no fim de semana, sumiu a semana toda, Verdivaldo tá sumido. Vocês concordam? Concorda, né? Eu sei que vocês concordam.
E aí o que acontece? A gente tem ainda o restante das denúncias do Verdivaldo e ainda a ameaça do Elon Musk, que ele vai cumprir, porque ele não é de blefar. Se o X cair, a gente vai ficar sem ter esse acesso? Por quê? Porque o Nicolas quer que a gente espere o Congresso fazer alguma coisa. O Congresso não vai fazer nada. Não vai fazer nada, não. Vamos dia 7 para a rua. Que até dia 7 acontecer, meu amigo, não tem nada para ser feito, Congresso nenhum, não. Tá? Valéria, você está colocando seu link de afiliada só porque você ganha comissão. Não, criatura de Deus. Tem aqui, ó, Proton Free. É só você clicar aqui, ó, obter o Proton Free. Aí vai abrir essa tela aí para você. Você faz o seu cadastro. Em nome de Jesus, anote o e-mail e a senha que você colocou lá, porque eu perdi a minha primeira conta do Proton porque eu esqueci. Então, faça o free. Não precisa fazer de tacada nenhum pago só para eu ganhar a comissão, não. Se você pode fazer, a cobertura paga é muito melhor, tá, do que a cobertura gratuita. Mas, meu amigo, o que vale é você continuar tendo acesso às informações. Valéria, mas e se Xandão proibir o VPN? O que você vai fazer? Você vai ter o VPN só para se informar das notícias, nos perfis, por exemplo, do X, do Elon Musk, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Max Cardoso, da juíza Ludmila Lins Grilo. Esse pessoal está todo nos Estados Unidos, não é crime eles postarem. Então, eles vão nos abastecer de notícias, certinho? Então tá, né, gente? Mas você não vai lá postar e colocar a sua opinião, mas você vai continuar recebendo notícias da fonte. Entenderam? Sempre tem como dar o jeitinho. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e a sua opinião. O que você acha? Será que hoje de manhã a gente ainda tem o X ou não? Então tá, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você pode nos apoiar com qualquer valor, é doarpravaleria@gmail.com. Na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias para você que não fez o Pix por qualquer motivo e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil e gosta aqui da nossa labuta diária. Tá bom? Tô aí nos comentários com vocês, bora! Bora enquanto a gente pode, porque falta pouco, viu? Para eu vir aqui só falar de receita para vocês. É um risco.